Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre o tema que se encontra no livro de 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9, que tem por tema por que tem pessoas que vivem bem pecando. Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que quanto mais pecam, mais gostam? Não é verdade? Porque existe pessoa que hoje vive no pecado, fazem o mal e parecem estar bem. Parece estar bem. Mas muitas vezes estão longe do arrependimento, longe de Deus e sem perceber caminham para um destino eterno, longe da presença de Deus. Não é verdade? Mas antes da gente dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos lá para o tema desta noite, que diz: por que tem pessoas que vivem bem pecando? Na passagem de 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Amém? Abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que vocês vão ver nesse canal é do canal escolhido que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de 2 Pedro 3,9, que diz: Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente, não é verdade? Mas também Deus é amor e Deus é justiça. A justiça de Deus pode parecer demorar aos olhos humanos, não é verdade? Mas Ele é perfeito, mas ela é perfeita, inevitável. Deus não se esquece do que bem e nem ignora o mal, não é verdade? Deus não se esquece do bem e nem ignora o mal. Não é verdade? Mas você deve estar perguntando: e por que as pessoas pecam, né? E por que as pessoas se sentem bem? Porque tem pessoas que vivem bem no pecado. Por quê? O diabo e seus demônios também atuam neste mundo. Ele também trabalha para afastar as pessoas de Deus. Engana os corações, engana a alma, mas a palavra deixa clara: essa aparente vitória é temporária. Não é verdade? Então a gente sabe que essas vitórias, né, essas alegrias são passageiras, né? E muitas vezes a gente olha e parece injusto pessoas fazendo o mal, enganando, manipulando, vivendo no pecado e aparentemente estão bem, prosperando, sorrindo, vivendo sem consequências visíveis. Mas a Bíblia é clara, não é verdade? A Bíblia é clara em relação a isso. A Bíblia é clara, mas a Bíblia já relatou, né? Já relatou. Fim da alegria deles é a justiça divina, não é verdade? Mas mesmo assim, por que tem pessoas que vivem bem pecando? Por quê? Né? Por isso, não se compare com quem vive no pecado. Permaneçam firmes com Deus, porque o que parece vantagem hoje pode ser destruição amanhã. E quem anda com Deus pode até passar luta, mas tem promessa de vida eterna. Não é verdade?
Mas as pessoas não estão nem aí, meu amado irmão. As pessoas não querem saber disso. As pessoas, para eles, tanto faz como tanto fez. Não é verdade? Mas como eu falei outras vezes aqui, a vida é feita de escolha. As pessoas escolhem viver bem, né? A pessoa escolhe viver bem, a pessoa escolhe viver liberadamente. Não é verdade? Por quê? Temos a liberdade de escolher o que queremos, qual caminho seguiremos, em quem acreditaremos. São decisões importantes a serem tomadas todo dia. Mas a Bíblia diz que existe dois caminhos, o céu e o inferno. A Bíblia é clara, ela diz dois caminhos, o céu e o inferno. E é para um deles que nós iremos depois dessa vida. É para um deles que nós iremos depois dessa vida. Tudo depende de uma decisão muito importante a ser tomada. Uma decisão muito importante a ser tomada. Não é verdade? Você vê que Asaf, a Bíblia diz que Asaf subiu e olhou na janela e viu assim, como a gente acabou de ler. Viu que o ser humano, né, prosperava. Carro do ano, uma mansão, não é verdade? Todo final de semana festa, e ele lá orando, jejuando, buscando Deus e passava por dificuldade. Não é verdade? E hoje é diferente? Não. Hoje não é diferente, hoje é do mesmo jeito. Mas, às vezes, é um hábito prejudicial que determina a nossa vida. Às vezes é a influência de outras pessoas. Às vezes é o álcool, algum outro vício. Talvez a mídia, quem sabe? Ou os próprios pensamentos negativos, que levam o ser humano a se desencandear nessa própria decisão, nessa própria escolha. Não é verdade? Mas o que o ser humano precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. Porque Deus disse: eis que te dou bênção, né? Bênção ou maldição, morte ou vida. A bênção quando cumprir os meus mandamentos, né? A maldição se deixares de cumprir os meus mandamentos. Mas Deus dá um conselho: eis que hoje te digo, escolhe vida para que vá bem, tu e tua família. Mas o ser humano faz o contrário. Não é verdade? Mas por que tem pessoas que vivem bem? Eu quero saber, irmão, por quê? Eu vou te dizer agora. Aparenta, né? O ser humano que acha que vive bem no pecado, ele aparenta a tranquilidade de quem vive no pecado. Sob uma perspectiva teológica, frequentemente reflete a separação entre a conduta humana e a justiça divina no tempo presente. Não é verdade? A Bíblia aborda essa tensão mencionada que, embora todos cometem falha, a vivícia contínua no pecado pode indicar falta de conhecimento de Deus ou endurecimento do coração. Endurecimento do coração, não significando, contudo, ausência de consequências espirituais futuras. Eles não pensam no que pode acontecer com ele. Por isso que ele vive o hoje sem querer saber do amanhã. Não é verdade? Mas por que tem pessoas que vivem bem pecando? Por quê? Existe a diferença entre pecar e viver no pecado. A teologia cristã diferencia cometer um pecado, falha humana consciente. Não é verdade? Falha humana constante, pois ninguém é perfeito, de viver deliberadamente na prática do pecado, o que sugere um abandono da fé ou desistência por uma vida em conformidade com Deus. Não é verdade? E pessoas que vivem bem no pecado, ela é uma falha, né? É uma falha humana, uma batalha interna, principalmente uma batalha interna. Por quê? Muitas vezes aparenta viver bem. É uma tentativa de ignorar o conflito interno entre a carne e o espírito, ou a rejeição da consequência
que alerta para o erro. Não é verdade? Outra que vive bem, existe também consequências de ferida. Consequências de ferida, quer dizer, às vezes é um relacionamento que deu errado, às vezes é uma porta de emprego que não abre, né? Às vezes é ele ver a pessoa fazendo mal e prosperando, segue o mesmo caminho, como a gente leu. É influência, um hábito que determina a vida. É, às vezes, a influência de outras pessoas, não é verdade? Então, consequências diferentes. A sensação de viver bem pode ser temporária. A teologia sugere que cada ação tem tratamento e consequência, muitas vezes invisíveis no momento, né? Você acha que aquela pessoa está bem agora, mas quem sabe quando aquela pessoa vai resfriar sua cabeça? Quem sabe quando essa pessoa vai dormir? Será que ela consegue dormir? Então, o que a gente aprende, num resumo de tudo isso, aparente calmaria de quem ignora preceitos morais ou espirituais não significa impunidade, mas sim um estado momentâneo frequentemente descrito como cegueira espiritual ou foco apenas nas consequências da vida. Não é verdade? Não esqueça, Davi viveu isso, mas ele pecou e a consequência de Davi segue na nossa vida até os dias de hoje. Não é verdade? Segue na nossa vida até os dias de hoje. Amém? Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Então por que as pessoas vivem bem? Porque aparentemente ela acha que está bem. No livro do Apocalipse 20:10 diz: o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Salmo 37, 1-2 diz: não se irrite por causa de quem faz o mal, pois como o capim, logo ele seca. Não é verdade? E no próprio livro que a gente leu, segundo Pedro, ele diz assim: Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer a destruição do ímpio. Deus quer que ele se arrependa. O que Deus quer dar a mim e a você chama-se vida eterna. É tudo que Deus quer nos dar. Então não te engana com a aparência do mundo. Não te engana porque fulano está bem, cicrano está bem. Faz o teu, continua a perseverar, continua a buscar o conhecimento de Deus, que no tempo certo Deus vai te dar aquilo que tu precisa e realizar o desejo do teu coração. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Romanos 12:2, que diz: não te amolde aos padrões desse mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero orar por você. Senhor, mostra-me como controlar minha mente, Senhor. Senhor, meu Deus, não quero alimentar pensamento fútil nem dar espaço à ideia que não te glorifique, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado porque tenho a mente de Cristo e que teus pensamentos sejam meus pensamentos, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que mostre-me as áreas e que permite que coisas desagradáveis a ti me tornem a mente. Por isso eu te peço que ajude-me a resistir-lhe e a ocupar minha mente com pensamentos, palavras, música, imagem e que te glorifica. Por isso eu te peço que ajude-me também a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, excelente e digno de louvor. Senhor, meu Deus, eu te peço também que apropie-me do equilíbrio que concedeste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada de tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, eu te peço que ajude os enfermos, ajuda aquele que se encontra no leito do hospital, ajuda aquele que está se recuperando, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria, Senhor, para que ele venha fazer a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, traduz a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme tua vontade e hoje e sempre em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações e compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.